A comissária de bordo deu um tapa em uma menina de 5 anos. Ela não gritou. Não revidou. Apenas olhou para o avô com os olhos cheios de lágrimas. Toda a cabine da primeira classe ficou em silêncio. O que aconteceu depois mudaria tudo. Antes de começarmos, conte para a gente de onde você está assistindo. E se gostar desta história, não se esqueça de se inscrever. O voo para São Francisco acabava de começar o embarque, quando Chuck Norris ocupou silenciosamente um assento perto da janela na primeira classe. Ele não chamou atenção, nem tentou. Simplesmente ajeitou o casaco da garotinha ao lado e a ajudou a se acomodar. Ela tinha 5 anos. Era pequena para a idade. Seu nome era Emily. Emily segurava com força um coelhinho de pelúcia contra o peito e olhava ao redor com olhos curiosos e arregalados. A cabine de primeira classe era elegante, com assentos de couro creme, bandejas polidas e iluminação suave. Parecia um mundo diferente. Vovô, ela sussurrou. Posso olhar pela janela? Chuck sorriu docemente. Claro. Ela pressionou o nariz contra o vidro, fascinada com os trabalhadores carregando malas lá embaixo. Enquanto os passageiros se acomodavam, uma jovem comissária passou pelo corredor com passos rápidos e precisos. Sua plaquinha dizia Mariah. Sua expressão era ensaiada. Agradável com quem ela considerava digno, fria com quem não era. Quando seus olhos pousaram em Emily, seu sorriso vacilou. Uma criança na primeira classe. O olhar de Mariah se voltou para Chuck. O homem mais velho vestia um casaco simples, sem marcas de luxo. Sem relógio brilhante. Não parecia um CEO, nem uma celebridade, apenas quieto. Ela continuou andando, mas sussurrou para seu colega Charles ao passar. Provavelmente ganhou em algum sorteio. Charles não respondeu. Minutos depois, o avião decolou. Emily deu uma risadinha com a sensação no estômago, e Chuck a lembrou gentilmente de manter o cinto. Ela assentiu obedientemente. Quando o aviso do cinto apagou, Mariah começou o serviço de bebidas. Ao chegar à fileira deles, Chuck pediu água. Emily pediu suco de laranja baixinho, com as mãos no colo. Mariah entregou sem dizer nada. Chuck agradeceu. Emily também. Mas a turbulência estava mais forte do que o previsto. Quando Emily tentou levantar o copo, o avião balançou um pouco. Um pouco do suco caiu na mesa e escorreu para a borda do assento. Emily ofegou e tentou limpar imediatamente com um guardanapo pequeno. Mariah virou-se, os olhos estreitos. Esta é uma cabine VIP, disse friamente. Não um parquinho. Chuck olhou para cima, mas não disse nada. Emily gaguejou. Desculpa, eu não quis... Ela é só uma criança, disse Chuck calmamente. Mariah nem olhou para ele. Seus olhos ficaram fixos na menina. Você deveria ensiná-la a ser mais cuidadosa, disse, cruzando os braços. Chuck pegou um lenço limpo do bolso e entregou para Emily. Aqui, querida. Emily pegou com as 2 mãos, assentindo rapidamente. Limpou a mesa o melhor que pôde, o rostinho corado. Outros passageiros começaram a virar-se. Alguns olhavam para Chuck, outros para a comissária. Eu já disse que sinto muito. Emily sussurrou de novo, quase inaudível. Mariah ficou parada por um instante e então girou nos calcanhares sem dizer mais nada. Emily afundou no assento. Os olhos brilhavam. Chuck se inclinou e limpou uma gota de suco da manga dela. Você fez tudo certo, disse ele. Respira. Ela assentiu, os lábios trêmulos, tentando conter as lágrimas. O voo continuou. As luzes baixaram. A cabine voltou ao seu silêncio habitual, mas algo havia mudado. Não foi porque Chuck havia levantado a voz, nem porque alguém havia gritado. Foi porque uma garotinha tinha sido feita de se sentir pequena de propósito, e seu avô viu tudo. O ar dentro da cabine permaneceu imóvel. Emily sentou-se quieta, o coelhinho de pelúcia enfiado debaixo do queixo, as mãos pequenas sobre a bandeja que tentara limpar tão bem. Suas bochechas ainda coravam pelo momento anterior. Seus ombros subiam e desciam com respirações curtas. Ela não havia chorado.
Ainda não. Mas seus olhos estavam vidrados. Chuck estava ao lado, com uma mão pousada suavemente em suas costas. Não havia dito mais nada desde o incidente. Só, de vez em quando, olhava para ela, observando, escutando. Maria passou novamente com uma bandeja de toalhas. Seus passos eram rápidos, mas virou a cabeça ao ver Emily ainda no mesmo lugar, ainda calada. Franziu o senho. Chuck não se moveu. Mariah não parou. Mas poucos minutos depois, Emily se mexeu. Virou-se, segurando a barra do vestido, e sussurrou para Chuck. Acho que devo pedir desculpas de novo. Chuck olhou para ela com doçura. Se você sentir que é certo, querida. Ela assentiu com coragem e escorregou do assento. Mariah estava no corredor à frente, dobrando um pano com movimentos rápidos e precisos. Emily se aproximou devagar, o coelhinho aparecendo sob o braço. Moça! Sua voz era pequena. Maria se virou. Me desculpa de verdade, disse Emily baixinho. Eu não queria derramar nada. Prometo. Maria piscou. Seus olhos desceram até a mão da menina, que puxava suavemente sua manga. Não me toque, disse ela bruscamente. Mas Emily não soltou. Não por desafio, apenas por um esforço infantil de mostrar sinceridade. Então aconteceu. Pá! O som cortou a cabine da primeira classe como um galho seco se partindo em uma floresta silenciosa. Não foi alto, mas foi o bastante. A mão de Mariah se movera antes que qualquer um processasse. Talvez antes mesmo que ela percebesse. Emily cambaleou 2 passos para trás, segurando a bochecha, os olhos arregalados e confusos, e instantaneamente cheios de lágrimas. Não houve grito, apenas um pequeno suspiro, como o som de algo frágil se quebrando por dentro. Chuck se levantou do assento, devagar, com firmeza. Emily se virou e correu até ele, enterrando o rosto no peito dele. Ele se ajoelhou sem dizer uma palavra, abraçando-a, mantendo-a próxima. Uma mão repousava suavemente na nuca dela, a outra sobre os ombros trêmulos. A cabine congelou. Alguns passageiros ficaram meio de pé, sem saber ao certo o que acabaram de testemunhar. Ela bateu na criança, sussurrou uma mulher perto da janela. Não pode ser, disse outro, como se tentasse negar o que os olhos viram. Mariah ficou parada, a mão caindo lentamente ao lado do corpo. Charles, a algumas fileiras dali, deu um passo à frente, o rosto pálido, a voz tensa. Mariah, disse ele sem gritar, mas com firmeza. O que você acabou de fazer? Mariah virou-se para ele, erguendo o queixo. Ensinei uma lição, disse. Ela estava me agarrando. Ninguém ensinou limites a essa garota. O avô só fica sentado. Chuck não olhou para cima. Não disse nada. Continuou segurando Emily, que agora chorava em silêncio contra o peito dele. Na cabine, a tensão se acumulava como uma tempestade. Passageiros trocavam olhares. Alguns já tiravam os celulares. Outros permaneciam imóveis, congelados entre a indignação e a hesitação. Mariah olhou ao redor, encarando os rostos que se voltavam contra ela, sentindo o peso do silêncio maior do que qualquer grito. Então, os olhos dela pousaram em Chuck. Ele não a encarava com raiva, nem com desprezo. Apenas a olhava, firme, calmo, presente. E naquele momento, era como se a cabine inteira tivesse parado de esperar respostas dela e começado a esperar apenas uma reação dele. Mas ele não deu nenhuma. Simplesmente se levantou, ergueu Emily nos braços com cuidado e voltou ao assento. Sentou-se, afivelou o cinto dela novamente e cobriu suas pernas com o cobertor. Depois recostou-se, em silêncio. Mas o silêncio ao redor já não era mais pacífico. Era denso, pesado, e estava apenas começando a se espalhar. Por um tempo ninguém disse nada. O tapa ainda ecoava no silêncio, mesmo após alguns minutos. Não havia sido um som alto.
mas havia quebrado algo muito mais frágil do que a paz, a dignidade de uma criança. Chuck permaneceu imóvel, um braço ao redor de Emily, que agora repousava contra seu peito como um passarinho tentando se esconder do vento. Suas lágrimas haviam diminuído, mas a respiração ainda vinha em pequenos soluços. A palma da mão de Chuck deslizava lentamente pelas costas dela, em movimentos firmes, como se dissesse: "Você está segura, estou aqui." Ele não falou, nem uma vez, mas os outros começavam a encontrar suas vozes. "Sinto muito", murmurou-te uma mulher do outro lado do corredor, quase sem perceber. Ela não falava diretamente com Chuck, apenas para o espaço ao redor, como se tentasse preencher o vazio deixado por Mariah. Aquilo não foi certo. Na terceira fileira, um homem mais velho começou a se levantar. Sua mão tremia levemente, não por idade, mas por indignação. Seu nome era Louis. Ajustou o blazer, olhou ao redor da cabine e então caminhou lentamente até a fileira de Chuck. "Senhor?", disse com voz baixa e respeitosa. "Não quero incomodar, mas se precisar de alguém para apoiá-lo, eu vi tudo. Outros também. Estamos com o senhor." Chuck ergueu o olhar, encontrando os olhos de Louis. Não havia raiva em seu rosto, nem exigência, apenas clareza. Ele assentiu levemente. Nada mais. Poucos assentos atrás, uma mulher na casa dos 30. Rosa inclinou-se à frente. Sua voz era baixa, mas firme. "Eu tenho uma filha", disse. "E se alguém fizesse isso com ela, eu não sei se conseguiria manter a calma como o senhor." Chuck não respondeu. Sua mão continuava no ombro de Emily. "Algumas pessoas não merecem usar aquele uniforme", Rosa acrescentou, lançando um olhar em direção à frente da cabine, onde Mariah havia desaparecido atrás da cortina do serviço. Sussurros começaram agora. Não fofocas caóticas, mas vozes controladas, baixas, como se ninguém quisesse quebrar o feitiço que havia se instalado. Mas também não queriam mais permanecer em silêncio. "Aquela garotinha não fez nada de errado." Ela pediu desculpas 2 vezes. "Aquela mulher, ela simplesmente explodiu. Isso precisa ser denunciado." Perto da frente, Charles estava sentado no assento de serviço. As mãos entrelaçadas com força, olhava fixamente para a frente, mandíbula tensa, sem dizer uma palavra. Os passageiros começaram a se mexer, soltando os cintos devagar, movimentando-se pelo corredor. Mas não iam em direção aos comissários, iam até Chuck. Era silencioso, quase reverente. Um homem colocou um pacote de lenços no apoio de braço ao lado de Chuck. Outro se inclinou e sussurrou: "Testemunharemos, se for preciso." Um casal apenas assentiu em solidariedade, oferecendo nada além de um olhar que dizia: "Vimos, nos importamos." Mariah ainda não havia reaparecido. A cortina balançava levemente com o movimento do avião, mas ela permanecia escondida atrás dela. Ninguém sabia se estava se recompondo ou apenas recusando-se a enfrentar o que fizera. E ninguém foi verificar. Mesmo os outros comissários evitavam contato visual. O ritmo normal da hospitalidade havia sido quebrado. Ninguém perguntava se os passageiros queriam bebidas. Ninguém oferecia mais lanches. Todos sentiam que algo profundo no protocolo havia se rompido. Emily mexeu-se levemente no colo de Chuck. O rosto ainda pressionado contra o peito dele, mas os dedos seguravam com força a borda do casaco. Ela não dormia. Apenas se mantinha em silêncio, estou ouvindo. Chuck olhou para baixo, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. "Ela é forte", disse Louis suavemente, "mas não deveria ter que carregar esse peso." Chuck finalmente falou. "Um dia não será mais assim, apenas 6 palavras." Mas a forma como as disse fez com que todos ao alcance do som da sua voz ficassem novamente em silêncio. Não porque ele tivesse gritado, mas porque aquelas palavras pareciam menos uma esperança e mais uma promessa. Atrás da cortina, Mariah andava de um lado para o outro com passos curtos e agitados. O espaço do galley era apertado, e seus saltos batiam forte no piso. Esfregava as palmas das mãos, como se ainda sentisse os dedos da criança em sua manga. "Ela me tocou", murmurou Mariah.
Eu disse para ela não fazer isso. Sua voz tinha um tom quebradiço, como vidro prestes a rachar. Charles estava a poucos passos, de braços cruzados, observando-a em silêncio. Mariah lançou-lhe um olhar. Por que está me olhando assim? Você deu um tapa numa criança, disse Charles com o tom plano. O que você esperava que eu fizesse? Aplaudir? Maria revirou os olhos e se virou de costas. Ela me agarrou. Estava se desculpando. Ela nem deveria estar na primeira classe. Nem ela, nem o avô. Olha para eles. Aquele homem nem disse uma palavra desde que embarcou. Sem relógio, sem terno. Provavelmente ganharam um upgrade de última hora, ou fazem parte de alguma ação promocional. Charlie soltou o ar lentamente pelo nariz. Você não sabe quem ele é? Não preciso saber, respondeu Mariah, recostando-se no balcão de metal com os braços cruzados. O rosto mostrava desafio, mas seus dedos tamborilavam nervosamente. Já vi passageiros mentirem, Charles. Chorarem por conveniência. Sabem como colocar a tripulação em apuros. Aquela garota provavelmente aprendeu isso com a mãe. Ela não está com a mãe, disse Charles. Está com o avô. Mariah hesitou, mas logo rebateu. Isso não lhes dá passe livre para acharem que pertencem aqui. O rosto de Charles permaneceu impassível. Pertencer não é algo que você decide. Por um momento, o Galley ficou em silêncio. Apenas o zumbido distante dos motores e o farfalhar ocasional da cabine ao fundo. Era para ser um voo comum, um turno tranquilo. Mas a calma havia mudado. E Mariah também sentia isso, mesmo sem querer admitir. Eu não sou a vilã aqui, disse ela, mais baixo desta vez. Só perdi a cabeça. Charles inclinou-se levemente. E você acha que os passageiros vão perdoar isso? Maria não respondeu. Apenas alisou o cabelo atrás da orelha e endireitou o blazer. Eu conheço gente lá de cima. O diretor Raul. Ele sabe do meu trabalho. Isso não vai colar. O silêncio de Charles se estendeu. É nisso que você aposta? Conexões? Sempre funcionou antes. Mas não havia orgulho em sua voz. Apenas hábito. Charles balançou a cabeça. Desta vez não vai funcionar. Na cabine, o ambiente havia mudado completamente. Rosa voltara ao assento, mas continuava olhando para Emily. O Sr. Lewis permanecia ereto, olhos fixos à frente como um soldado aguardando o sinal. E Chuck continuava imóvel. Sua mão ainda repousava sobre o ombro de Emily. Sua respiração era calma. Os olhos, meio abaixados, observavam tudo sem virar a cabeça, sem dizer palavra. Os passageiros mal ousavam falar em voz alta. As conversas agora eram em sussurros. Ninguém jogava no monitor de bordo. Ninguém tomava champanhe. Cada som parecia capaz de quebrar algo frágil. No Galley, Isabela atravessou a cortina. Parou ao ver Mariah. Eu ouvi o que aconteceu, disse com voz firme. Mariah ergueu o queixo. Estão exagerando. Você bateu numa criança. Ela me agarrou. Ela tem 5 anos. Maria desviou o olhar. Não foi assim. Charles se afastou, permitindo que Isabela se aproximasse. Você precisa falar com ele, disse Isabela. Maria franziu o senho. O avô? Chuck? Eu não devo nada a ele. Isabela a encarou por um longo momento. Então você não entende o que está acontecendo. Mariah bufou e virou as costas. Isso vai passar, como sempre. A voz de Isabela baixou. Você não percebe, né? Mariah não respondeu. Todos lá fora estão te observando, continuou Isabela. Eles não estão gritando, não estão exigindo, mas estão esperando. Esperando o quê? Disparou Mariah. Pela forma como você vai reagir. Mariah não respondeu, ajustou a manga do uniforme e saiu pela cortina. Ao emergir na cabine novamente, tudo parecia diferente. Os olhares não se voltaram para ela de imediato, mas ela o sentiu. Alguns eram disfarçados. Outros diretos. Outros desviavam rapidamente. Mas todos carregavam o mesmo julgamento silencioso.
Chuck não olhou. E de algum modo isso era pior. Mariah caminhou lentamente pelo corredor, fingindo verificar os bagageiros. O coração batia contra as costelas. Não de culpa, dizia para si mesma, mas de frustração de estar sendo mal interpretada. Ao passar pela fileira de Chuck, ele não se moveu, mas piscou. E isso foi o bastante para fazê-la parar. Não havia nada de agressivo em seus olhos, mas ela não conseguiu sustentar o olhar. Virou-se rapidamente e continuou andando, com as mãos cerradas ao lado do corpo. No galley, Charles não disse nada, mas Isabella sussurrou enquanto Mariah passava. Ele não disse uma palavra, mas já disse tudo. E de repente Mariah não conseguia respirar. O motor continuava roncando constante, inalterado, mas tudo dentro da cabine havia mudado. Não eram as luzes, nem a temperatura, era algo invisível, mais pesado. Chuck permanecia imóvel. Emily aninhada em seu colo, o corpinho curvado como uma folha tentando se proteger do vento. Ela não chorava mais, mas o silêncio não era paz. Era recuo. Ela apertava o coelhinho de pelúcia com força, os dedos enrolados na orelha do brinquedo, e enterrava o rosto no peito do avô como se quisesse desaparecer. O braço de Chuck a envolvia com suavidade, mas firmeza. Ele não se mexera desde que ela voltara para ele, tampouco falara mais do que algumas palavras. Mas o silêncio ao redor dele não era mais apenas pausa, era perímetro. Rosa continuava em seu assento, do outro lado do corredor. Observava em silêncio, uma mão sobre o coração. Os olhos iam de Chuck a Emily e ao corredor. Não sabia exatamente o que esperava, mas esperava. Na fileira à frente, o Sr. Lewis havia se virado parcialmente no assento, o suficiente para mantê-los à vista. Sentava-se ereto, lábios cerrados numa linha fina, olhos afiados, atentos. Ninguém fazia barulho, mas todos falavam volumes com o silêncio. Mariah não aparecera desde o tapa. Charles permanecia próximo à cortina do galley, ombros tensos. Também não dizia nada, mas de tempos em tempos olhava para Chuck. Não pelo que ele poderia fazer, mas porque ele ainda não tinha feito nada. E isso, de alguma forma, era mais inquietante do que qualquer fúria. Isabella emergiu da parte traseira. Trazia uma bandeja, mas as mãos não se moviam para servir. Em vez disso, aproximou-se de Rosa com delicadeza. "Ela está bem?" perguntou baixinho, apontando com o olhar para Emily. Rosa balançou a cabeça levemente. "Não sei." Os olhos de Isabella suavizaram. "Sinto muito, isso nunca deveria ter acontecido." Rosa olhou para ela. "E agora? O que vai acontecer?" Isabella hesitou. "Isso depende..." Ela não completou. Em vez disso, olhou para Chuck e depois para os outros passageiros que começavam a se mexer. Não por impaciência, mas por solidariedade. A quietude deles agora era a intenção. Rosa levantou-se devagar. Cruzou o corredor estreito e ajoelhou-se ao lado da fileira de Chuck. Sua voz era suave. "Senhor, se quiser registrar algo quando aterrissarmos, eu estarei com o senhor. Não sei quem é, mas sei o que vi. E tenho uma filha." Chuck olhou para ela. Os olhos firmes, expressão indecifrável. Fez um leve aceno de cabeça. "Agradeço." Rosa estendeu a mão com delicadeza, apoiando-se no encosto à frente dele. "O senhor não precisa fazer isso sozinho." Outra voz se juntou. "Eu também vi tudo." Era o Sr. Lewis. Tinha se levantado novamente e agora estava no corredor, mãos entrelaçadas à frente. "Todos nós vimos, e mesmo que o senhor não diga nada, nós diremos." Um murmúrio percorreu a cabine. Não era revolta, não era barulho, era concordância. Silenciosa, resoluta, como uma maré que se aproxima. Isabella olhou ao redor, a respiração presa por um instante. Não era só Rosa ou Lewis. Outros passageiros também começavam a se levantar. Um por um, em silêncio. Não em protesto. Sem cartazes, sem gritos. Apenas com algo muito mais difícil de ignorar. Presença.
Um executivo de terno alinhado. Uma mulher com um bebê nos braços, um casal nos seus 50 que se levantou e cruzou os braços. Um adolescente que deu um passo até o corredor e encarou diretamente o fundo da aeronave. Ninguém gritava. Ninguém precisava. No fundo do avião, Mariah espiava por uma fresta na cortina. Seu pulso acelerou. Ela esperava reações, talvez reclamações, palavras duras, talvez ameaças, mas não isso. Não essa união silenciosa, quase sobrenatural. Essas pessoas não queriam destruí-la. Apenas se recusavam a ignorá-la. Ela recuou. Charles ainda estava ali. Eles estão de pé, disse ela, com a voz vazia. Eu sei. O que eles estão fazendo? Estão fazendo uma escolha. Mariah cruzou os braços. Tudo isso por causa de um tapa. Charles virou-se para ela. Não foi só um tapa. Foi tudo que veio depois. O modo como você falou. Como o desprezou. A garganta de Mariah apertou. Eu disse que foi um mal-entendido. Não, você disse que ela não pertencia aqui. Silêncio. Aquelas palavras ecoaram na mente de Mariah com mais força do que quando as dissera. Não pertence. Como se tivesse gritado no microfone da cabine. Ela foi até a pia. O reflexo no painel metálico parecia mais duro sob a luz do galley. Parecia mais velha. Ou talvez fosse apenas a expressão, defensiva, incerta, assustada. Eu não quis machucá-la, sussurrou. Mas machucou. Respondeu Charles sem aspereza, apenas com cansaço. Como alguém que já tinha dado chances demais. Por que ele não diz nada? Perguntou de repente, a voz trêmula. Se ele está tão magoado, por que não fala? Charles finalmente virou-se para ela. A expressão ainda contida. Porque ele não precisa. Maria piscou, tentando respirar com dificuldade. Ele só está sentado ali. E é isso que piora. Essa verdade pairou entre eles como uma rocha no meio-dia do corredor. Lá fora, uma voz infantil sussurrou algo. Emily. Muito baixo para que se ouvisse, mas fez Chuck inclinar-se e pousar a mão nas costas dela. Ele assentiu suavemente. Mariah observou e sentiu um vazio abrir no peito. Esperava fúria, promessas de processo, ameaças. Mas em vez disso, recebeu algo muito mais difícil de escapar. Um homem que não precisava gritar para condenar, e uma cabine cheia de estranhos que o apoiavam, sem uma palavra. Os olhos de Mariah arderam. Engoliu seco. Charles observou por um longo momento. Você confiou no medo e na hierarquia a sua carreira toda, Mariah. Mas agora, a única coisa que mantinha as pessoas do seu lado era o silêncio. Ele olhou na direção de Chuck. E ele tirou isso de você. Mariah não respondeu. Apenas virou-se de novo para a cortina. Viu Chuck mais uma vez, não com raiva, mas com algo próximo do pavor. Ele nem a olhava. E mesmo assim, ela sentia que não podia se mover sem a permissão dele. Os passageiros ainda observavam. Não com raiva, mas com propósito. E Mariah finalmente compreendeu algo que vinha negando desde o tapa. Não era só sobre uma criança, era sobre o tipo de pessoa que você revela ser. Quando acha que ninguém está olhando. E desta vez, todos estavam. Tudo começou com um movimento de respiração. Chuck se mexeu, não de forma dramática nem brusca, mas com uma calma determinada que fez toda a cabine pausar. Ajustou suavemente o cobertor de Emily. Depois colocou o coelhinho ao lado dela. Ela estava meio adormecida agora, as pálpebras pesadas, uma das mãos ainda enrolada junto ao peito. Então, lentamente, Chuck se levantou. Ele não levantou a voz, não olhou ao redor. Mas os passageiros notaram. Rosa, sentada do outro lado do corredor, ergueu instintivamente a postura. O Sr. Lewis, ainda em pé próximo à sua fileira, deu um passo para trás. Não por medo, mas em um gesto silencioso de respeito. Chuck não disse nada. Apenas virou-se. Entrou no corredor e olhou para a frente da cabine. Mariah estava atrás da cortina, mas ela sentiu.
o ar mudou. Não ficou mais frio, ficou mais pesado. Como se cada centímetro do avião tivesse se inclinado levemente na direção dele. Os passageiros não cochichavam. Não faziam perguntas. Apenas observavam. Não por quererem espetáculo, mas porque havia algo naquele homem. Sua quietude, sua contenção, que agora carregava o peso de algo maior. Não era vingança, nem raiva. Era responsabilidade. Isabela aproximou-se do Galley, com o semblante suavizado ao vê-lo. "Posso ajudar, senhor?" perguntou com gentileza. Chuck olhou para ela. A voz saiu baixa, firme. "O cinto da minha neta se soltou. Pode verificar enquanto falo com alguém?" Isabela assentiu. "Claro." Ele agradeceu com um único gesto de cabeça e caminhou. Sem pressa. Sem tensão nos passos. Mas todos que ele passava pareciam se mover ligeiramente, como se quisessem sair do caminho, ou segui-lo. Mariah viu a sombra antes de vê-lo. Então a cortina se moveu e Chuck estava ali, parado. Ele não disse uma palavra. Apenas olhou para ela. E de algum modo, aquilo foi pior do que qualquer coisa que ela imaginara. Porque pela primeira vez, alguém não estava gritando com ela. Estava apenas exigindo responsabilidade com a força do silêncio. Chuck não precisava explicar o que ela tinha feito. Ela já sabia. E o silêncio entre eles dizia tudo. O sinal do cinto de segurança se acendeu com um toque suave. "Senhoras e senhores, estamos iniciando a descida para o Aeroporto Internacional de Los Angeles." A voz do comandante era calma, rotineira, mas o clima na cabine estava longe disso. Chuck havia voltado ao seu assento. Emily estava acordada novamente, a cabeça apoiada em seu ombro. Os dedos mexiam na manga do próprio casaco, distraídos, como se ainda estivesse meio perdida em um sonho que usou como refúgio. Sua bochecha já não estava vermelha, mas a lembrança ainda era recente. Chuck não dissera mais nada desde que voltou. Mas todos os passageiros ainda o observavam. Não porque esperavam que ele agisse, mas porque ele ainda não o fizera. E isso parecia mais significativo. Mariah permanecia no assento retrátil do Galley, os joelhos juntos, as mãos apertadas no colo. Os olhos fixos no chão, sem coragem de levantar o rosto, sem coragem de encarar nenhum passageiro. Especialmente ele. Já havia construído 1000 justificativas em sua mente, mas agora essas desculpas começavam a rachar sob o peso do silêncio. Isabela passou discretamente recolhendo copos vazios. Não disse nada a Mariah. Charles permanecia ao lado do painel de serviço, braços cruzados, também em silêncio. Tudo continuava parado. Então alguém sussurrou da primeira fila. "É ele?" A pergunta não foi alta, mas ninguém deixou de ouvir. Rosa se inclinou discretamente em direção ao Sr. Lewis, movendo os lábios quase sem som. "Acho que já vi ele antes. Em algum lugar." O Sr. Lewis assentiu devagar, os olhos ainda fixos em Chuck. Tem algo na forma como ele se comporta. Na maneira como ninguém questiona quando ele se levanta. Outro passageiro murmurou. "Você não acha que..." Mas não terminou a frase. Porque quando um pensamento desses é dito em voz alta, ele muda o ambiente. Os passageiros começaram a conectar os pontos. Não em voz alta, mas com olhares. Quem era aquele homem? E o que aconteceria quando o avião tocasse o solo? Algo lhes dizia que o que quer que fosse, ainda nem havia começado. O trem de pouso se abriu com um ronco mecânico profundo. A cabine tremeu suavemente quando as rodas tocaram o asfalto. Pouso. Um movimento sutil percorreu os passageiros. Cintos se apertaram, mãos foram aos celulares, olhares avançaram pelo corredor. Mas ninguém se levantou. Ainda não. Porque todos estavam esperando por ele. Chuck Norris. Ninguém tinha dito em voz alta, ainda. Mas a realização floresceu silenciosamente como tinta em água, lenta, certa, incontestável. A calma, a postura, o peso do silêncio. Agora tudo fazia sentido.
Mariah continuava congelada no assento retrátil, incapaz de olhar nos olhos de qualquer um. As mãos pressionadas contra as coxas, como se isso pudesse trazê-la de volta ao controle. Mas não ajudava. Ela havia esbofeteado a neta de Chuck Norris, e ele a assistira desmoronar sem jamais levantar a voz. O sinal de cinto se apagou. Atendentes de voo, portas em automático e cross-check. Nenhum passageiro se levantou. Por respeito, ou medo, ou ambos. Chuck levantou-se lentamente, ajustando Emily nos braços. Ela piscou para ele, ainda silenciosa, mas já não assustada. Não com ele por perto. Ele virou-se para a frente da cabine. Foi então que o viram. À porta, 2 supervisores uniformizados e um homem de blazer escuro. Raul, diretor de operações de voo. A expressão era impassível, mas quando seus olhos encontraram os de Chuck, algo mudou. Ele deu um passo para o lado, sem dizer uma palavra. Os passageiros olharam entre os dois. Mariah não conseguia respirar, porque aquilo não era apenas o fim de um voo. Era o fim da pretensão de que nada havia acontecido. Raul avançou. Sua voz saiu baixa, firme. Senhor Norris, em nome da companhia aérea, peço profundas desculpas pelo que aconteceu. Ele não precisou explicar como sabia. Todos na cabine VIP ouviram o nome, e de repente tudo se encaixou. A mão de Rosa voou à boca. O Sr. Lewis soltou um suspiro seco. Até o adolescente da fileira 6 sentou-se mais ereto. Os olhos de Chuck não se alteraram. Ele apenas assentiu. Depois olhou para Emily. Emily. Ela se agarrava ao pescoço dele, o rosto contra seu ombro como se nada tivesse acontecido. Raul voltou-se para Mariah, que havia sido levada até a frente por Charles. A postura dela era rígida, olhos vermelhos, mãos trêmulas. Mariah, disse Raul. Você está suspensa com efeito imediato. Será escoltada para fora da aeronave e uma investigação completa será conduzida. Mariah não respondeu. Já não havia palavras a dizer. Os passageiros não aplaudiram, não celebraram, mas o silêncio deles carregava a aprovação. Chuck passou por ela sem olhar. Essa foi a verdadeira sentença. Não a suspensão, não as palavras de Raul, mas a ausência de reconhecimento do homem que ela desrespeitou. No portão de desembarque, um funcionário entregou a Emily um pequeno avião de brinquedo. Ela sorriu, ainda que só um pouco. Chuck colocou a mão em suas costas, guiando-a em direção ao saguão. Sem equipe de reportagem, sem câmeras, apenas uma partida silenciosa. Enquanto Mariah permanecia para trás, cercada pelos funcionários da companhia aérea. Ninguém a olhava. Ela virou a cabeça lentamente, procurando um olhar de apoio, mas até Charles já havia se afastado. E no fim, Chuck nunca gritou. Ele não precisou. Porque às vezes, a maior justiça vem do silêncio. Essa história não é apenas sobre um tapa. Não é apenas sobre uma criança humilhada ou um avô sereno que não respondeu com raiva. É uma história sobre dignidade, firmeza e o poder do silêncio no momento certo. Chuck Norris não precisou levantar a voz. Ele não precisou de socos nem de ameaças. Porque ele entende que, às vezes, uma presença firme e uma bondade inabalável podem fazer o que punição nenhuma consegue fazer. Despertar a consciência humana. Emily é o retrato da inocência ferida, mas também um símbolo de resistência. Seu silêncio não foi fraqueza, mas uma pergunta profunda dirigida ao mundo dos adultos. E Mariah, acostumada a agir com autoridade e preconceito, foi derrotada não pela raiva, mas pelos olhares daqueles que testemunharam. Porque quando todos se levantam, ninguém está sozinho. Não precisamos ser heróis para provocar mudanças. Às vezes, basta ficar ao lado de quem foi ferido, vê-los e dizer, estou aqui, porque a justiça nem sempre é a voz mais alta da sala. Às vezes, é o silêncio que faz todo o lugar escutar.
Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.